tudo bem? Meu nome é Jean e hoje o vídeo é uma reflexão sobre Eduardo Tadeu. Bom, mas antes de eu falar sobre o polêmico rapper Eduardo Tadeu, deixa eu dar um recado aqui pra rapaziada. Bom, eu vi que eu consegui mais alguns inscritos quando de alguns vídeos que eu falei há um tempo atrás sobre política e outros quando eu critiquei a faculdade Anhanguera, quando eu denuncio a qualidade dela. Então, o canal ele continua sendo de assuntos variados. Eu vou voltar a esses temas e você aí que quiser que eu falo de algum tema, se eu entender do assunto, eu falarei. Então, curte aí, dá o joinha e vamos para agora sim, para mais um vídeo do assunto rap. Lembrando que outros assuntos vão continuar. Vou dar dicas, sim, de emprego, tudo mais. Enfim, né? Vocês vão ver aí. Então agora vamos falar sobre o que interessa, sobre o polêmico Eduardo Tadeu. Bom, o Eduardo é um rapper que eu discordo de quase tudo que ele fala, porém é um cara que eu entendo completamente. Entendo ele pensar do jeito que ele pensa. Bom, vamos para entender o jeito que ele pensa, vamos ver aonde ele foi criado. Bom, ele foi criado num bairro chamado Glicério. O Glicério, para quem não sabe, é um bairro aqui de São Paulo, extremamente bem localizado. É um bairro que está no centro de São Paulo, que acredito eu que daqui a 10, 15 anos será considerado um bairro de playboy. Porém, ele ainda tem muito cortiço ali, não é, embora tenha muito cortiço e muita pobreza ali, ainda e é algo que é temporário devido às novas construções, não é um lugar perigoso. Porém, na época que o Eduardo morava lá, era um lugar extremamente pobre, né, formado por cortiços, e ele para sobreviver, ele via a mãe dele pedir esmola, ele tinha que ir na feira ficar catando fruta que caía do chão. Então imagina a situação dele, ou de uma criança qualquer, tá lá, vê um cara de repente num carro, a mãe dele pedir esmola e o cara recusar. Então, com certeza isso traria revolta. Com certeza ele desde pequeno já pensava, pô, eu quase aqui com minha mãe passando fome. Ele não chegou a passar fome, mas por um triz que não chegou, enquanto que o cara tá ali de, sei lá, de um carro importado. Bom, daí ele, influenciado por isso, começou também aquela história, ver o bandido se dar bem com tênis da hora e partiu para o mundo do crime, né, onde ele próprio disse em uma entrevista para o Ferrez que numa época ele roubou toca-fitas, né. Então, esse é o ambiente que ele passou, né, boa parte ali da infância, acredito eu que até a pré-adolescência. Bom, depois disso, ele mudou para o Grajaú. Grajaú, para quem não sabe, é um bairro aqui da zona sul de São Paulo, um bairro que hoje está bem desenvolvido, mas é longe do centro ainda. É um bairro que eu conheço algumas pessoas de lá. Inclusive, antes de fazer esse vídeo, resolvi bater
Os Papos com Ela é um bairro onde tem domínio de facção, é um bairro onde tem alta criminalidade até hoje, tem roubo de carga, tem também o correio lá, raramente entrega mercadoria por causa disso. Então tinha um morador que estava reclamando, por exemplo, que compra alguma coisa na internet, demora até um mês para receber, isso quando ele não tem que retirar na agência. E foi eleito parece que o pior distrito de São Paulo para se viver ali, a região do Grajaú, que é onde o Eduardo mora, né? Então, olha só o ambiente que ele foi criado, né? De miséria e de criminalidade. Então, totalmente compreensível as letras dele serem totalmente essa revolta toda. Além disso, ele trabalha com a Fundação Casa, um trabalho voluntário que ele ainda arruma tempo para ir lá, para dar uma palestra e tal. Ou seja, então, o ambiente que o Eduardo ele conviveu sempre foi um ambiente tenso. Então, enfim, eu entendo completamente a ideologia dele, eu entendo as letras dele ser do jeito que são, porém eu não concordo com diversos conceitos que ele passa. Por exemplo, o conceito que eu vi é dele achar que a direita é o culpado dessa coisa que acontece, que a direita quer violência, a direita quer extermínio dos pobres, enfim, né, aquela doutrinação bem feita que muitos rappers caíram. É algo que eu não concordo, porque, bom, primeiro, a direita ela não ganha com a pobreza conforme é pregado por aí. Exterminar a periferia é algo que a direita ia ganhar com isso. Não. A direita, com extermínio da periferia, a direita perde e muito com isso. Vamos colocar lá já que ele define direita como rico, coisa que eu não concordo também, mas vamos lá pela visão do Eduardo. Vamos supor que a direita ela seja a elite. Bom, exterminando os pobres, perde-se mão de obra. Exterminando os pobres, perde um alto poder de aquisição, ou seja, de potencial de consumo, já que hoje pobre vai no cinema, pobre vai no shopping, pobre compra, enfim. Então, toda vez que há um extermínio de pobres, todos saem perdendo, tanto a direita como a esquerda, tanto o rico como um pobre. Por exemplo, a nossa noite ela podia ser muito mais agitada do que é hoje. E não é por causa da violência. Então, essa ideia do Eduardo que tem uma elite que quer exterminar os pobres, ela é uma ideia totalmente sem sentido. A direita não ganha absolutamente nada com o extermínio dos pobres. Pelo contrário, ela só perde. Segundo ponto, ele está fechado numa questão. Ele diz que não dialoga com os ricos porque a solução para a pobreza é distribuição de renda e os ricos jamais aceitariam isso. E eu diria que ele está certo e que, graças a Deus, os ricos não aceitariam a tal distribuição
de renda que não é a solução realmente sair por aí distribuindo renda. Por quê? Vamos supor que vai lá, reúna todos os ricos, ou então que o governo de Natal resolve fazer o seguinte: em vez de sortear a Mega Sena da virada, ele diz: olha, eu vou dar R$1 milhão para cada brasileiro. Legal, né? Todo mundo rico. Acabou a violência, acabou a miséria, acabou tudo. Não, nada disso. O que vai acontecer se acontecer isso e aí distribuindo assim dinheiro, todo mundo igual, repentinamente? O que vai acontecer é o que aconteceu na Zimbábue. A Zimbábue, o país africano Zimbábue, aplicou a ideia do Eduardo de distribuir o dinheiro de forma igual. O que acontece? Para isso dar certo, simplesmente esse dinheiro teria que ficar guardado sem ninguém mexer, sem ninguém querer lucrar mais. Daí o que aconteceu na Zimbábue? Simplesmente o moleque vai para a escola, daí para comprar um lanche o moleque leva, trazendo para o dinheiro para cá de hoje, só a nível de comparação, R$250 mil para comprar um lanche, porque o governo teve a brilhante ideia de sair por aí, não sei o processo inteiro, né, de imprimir notas e igualar a população. O que aconteceu? A inflação disparou, teve desemprego. Então, comprovadamente, essa ideia de sair por aí simplesmente dando dinheiro não deu certo. A Venezuela teve uma época também que elevou o salário mínimo a 1000%. Isso mesmo, 1000%. Esse foi o salário que a Venezuela, o aumento que a Venezuela deu. Resultado está aí, inflação de 13.000%. Resultado lá, o que o pobre tem que fazer? Dinheiro na Venezuela não se conta, porque não vale a pena, é uma perda de tempo. Então o que os caras fazem? Todo comércio compra uma balança, junta as notas, pesa o dinheiro. Então lá, dinheiro é por quilo, graças à ideia do Eduardo. Bom, outro ponto que eu estava vendo no Eduardo, ele propõe o socialismo como solução. Outra ideia que eu discordo dele, que ele diz: o socialismo nunca existiu. Não, senhor Eduardo, o socialismo ele existiu sim, na Rússia, Polônia, Ucrânia, Alemanha Oriental, existe na Coreia do Norte, existe na Venezuela. E pro socialismo, para a prova que ele não dá certo, basta ter medidas socialistas para afundar um país. Nem precisa adotar o socialismo por completo, basta medidas. Exemplo: Brasil e Argentina. Eles vieram de crises simplesmente porque adotaram medidas socialistas. Então, o socialismo ele não deu certo, e mesmo assim, que já que você disse que não existiu, toda a tentativa de implantar o socialismo simplesmente falhou. Não é o melhor sistema para si. Outra coisa que eu não concordo com ele é de culpar a elite pelos males da periferia, sendo que o grande culpado da situação é
eu diria que é o conjunto da obra, é o povo que não sabe votar, é os políticos que estão ali, é quem parte por crime, já que a periferia, a maioria é trabalhador, mas se a favela tem alguma fama, a culpa é sim da bandidagem. Então tem que haver um equilíbrio nesse ponto aí. Então, outra coisa que ele falou é: a direita apoia Hitler. Bom, isso aí cabe uma correção, uma pequena parcela da extrema direita apoia Hitler. Churchill, da Inglaterra, era de direita, combateu Hitler. Os Estados Unidos, que é o país mais direitista do mundo, combateu Hitler. Entre outros diversos países, Canadá combateu Hitler. Então, isso aí de achar que a direita apoia genocídio de classes e apoia Hitler, esse tipo de coisa, é um absurdo. Em compensação, a esquerda que ele tanto defende, apoia, por exemplo, Fidel, apoia Maduro, apoia Kim Jong-un, apoia Stanley, apoia Lenin. Todos esses cinco, Eduardo, são genocidas, mataram trabalhadores. Então, essas são algumas coisas que eu discordo assim do Eduardo Tadeu, mas porém é um cara que, pela história, pelo trabalho que ele faz, ele merece respeito. Porém, como tudo nessa vida, que tal você seguir os conselhos dos rappers e estudar, não simplesmente não engolir as ideias que eles simplesmente passam? Que tal você também questionar, ter sua própria visão, saber de fato, né, o que é direita, o que é esquerda, o que é capitalismo, o que é comunismo. E por último, já que o vídeo aqui já está ficando longo, falar sobre a polícia. Ele diz sempre lá, criticando a polícia, mas vamos lá. Existe policial que não presta, isso é óbvio. Aliás, policial que não presta nem é policial, é bandido. Esses existem, tem que ser combatido. Porém, não dá pra gente ter essa total compreensão e achar também que bandido, que todo bandido só rouba porque passou fome, porque tem necessidade. Que isso aí acho que não cola, que assim, se bandidos fosse roubar apenas por necessidade, ninguém ia assaltar banco. Eles iam assaltar o quê? Mercado. Para levar dinheiro? Não. Para levar alimento. E pobreza é motivo para roubar? Acho que não, Eduardo. Porque, sua mãe, a mãe dele, né, foi extremamente pobre e não caiu no crime. Maioria da periferia é trabalhador e sei lá, vamos dizer que 0,5% que parte para essa vida. Então acho que pobreza não serve para justificar alguém cair no mundo do crime, ok? Então é isso aí, galera. Um forte abraço, até a próxima.
Até mais. Tchau, tchau.